Bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Oi, Walter. Olá, Martin. Como vai você? Eu vou muito bem, obrigado. Nós estamos vivendo em tempos sérios. E às vezes tempos sérios exigem conversas sérias. É verdade. Então, vejamos como vai ser essa daqui. E que o Senhor nos Sim, guie. vamos ver no que dá. Nosso Pai Celeste, eu desejo entregar essa conversa em Tuas mãos e pedir que o Teu Santo Espírito ilumine nossas mentes e guie esta conversa, nos levando até a verdade. Em nome de Jesus, Amém. amém. O título de hoje é Nada contra a verdade, mas a favor dela. Ou seja, nada do que acontece, ainda que pareça ser o fim do mundo, é capaz de destruir a verdade. É verdade. Pois a verdade está firmada no fundamento que jamais será abalado. Aham. Martin, as cartas não param de chegar. É como se os eventos do último ano trouxeram à tona outras questões. É. As pessoas estavam descontentes com uma questão, e essa questão foi como uma bola de neve, aumentando, aumentando, e agora muitas outras questões se uniram à bola de neve. E a bola de neve se tornou tão grande que algumas pessoas estão achando que não há solução, É. não é? Correto. Agora, uma das razões pelas quais nós estamos falando sobre esse assunto é porque as pessoas nos pedem para falar sobre ele. Algumas delas estão muito, mas muito chateadas a respeito de certas coisas. E não se pode segurar a bola de neve de maneira que ela se atenha apenas a uma questão. Toda essa bola de neve é uma coisa só, não é separada. É como um casamento. Quando ocorre uma discussão, o assunto dificilmente fica apenas naquele primeiro tema. Acho que você entende o que estou falando, não é? Mas todos os outros problemas vêm à tona naquela discussão. É. E como lidar com isso? Muito bem. As pessoas têm feito perguntas. E, como eu disse, algumas estão muito frustradas. Nós, então, procuraremos tratar disso. Em nosso último programa, nós falamos sobre a igreja. Nós vimos que ela é a menina dos olhos de Deus, o único objeto sobre o qual Deus derrama a sua suprema atenção. Já afirmamos inúmeras vezes que acreditamos que esta igreja possui a última mensagem para o mundo. Mas a questão é que existem diferentes opiniões em muitos assuntos. E, como eu disse, muitos desses assuntos se acumularam e tornaram-se uma grande bola de neve. Sim, correto. E talvez isto seja a obra do diabo, mas pode ser que também seja a obra de Deus, pois é desejo de Deus que a sua igreja tenha apenas uma voz. Sim, esse é o principal foco dele. E ao olharmos para o que está ocorrendo no mundo, é difícil acreditar que a igreja terá apenas uma voz. Precisamos então nos perguntar: onde está a igreja? Algumas pessoas procuram categorizar a igreja. Elas então dizem: veja, o problema está naquele nível da igreja. Aquele nível da igreja apostatou. Este outro nível está bem. Mas mesmo neste nível, há diferenças de opinião. Então, algumas pessoas chegam ao ponto de dizer que este nível da liderança apostatou. Aham. E que o resto está muito bem, obrigado. É. Nós já falamos sobre isso. E deixamos bastante claro que todos os níveis da igreja
são o povo de Deus. É importante perceber que foi dessa maneira desde o início. Desde o começo. E também é verdade que, mesmo entre níveis diferentes de liderança, algumas das vozes podem ser mais fortes do que outras vozes. E sempre foi assim ao longo da história. Veja o Sinédrio, por exemplo. Ele condenou e crucificou Jesus. Ele até mesmo envolveu o Estado na crucifixão. Mas será que houve membros do Sinédrio que procuraram mantê-lo no caminho correto por muitas vezes, mas que eventualmente acabaram sendo ignorados e aconteceu o que aconteceu? Mas aconteceu porque era profético. Não importa o quanto eles procurassem segurar as pontas, pois as profecias se cumpririam de qualquer jeito. Mas a questão é, havia gente boa naquele nível? E depois eles não saíram e se uniram à igreja primitiva? Nicodemos não fez isso? José também não saiu? Sim. E muitos outros sacerdotes não fizeram o mesmo? Correto. Portanto, não podemos permitir que o sentimento de querer demonizar um nível específico tome conta de nós. Mas isto quer dizer que aquele nível está fazendo a coisa certa? O Sinédrio fez? Não mesmo. Não, ele não fez. Portanto, precisamos tomar bastante cuidado com aquilo que dizemos. Vamos então fazer um resumo dos principais problemas. Sim, o assunto que tem incomodado as pessoas. Muito bem. As pessoas estão perguntando por que a igreja está envolvida em encontros ecumênicos? Por que ela se assenta em conselhos ecumênicos? Por que é que há pessoas de nossa denominação se encontrando até mesmo com o papado? E isso em nome da igreja. Por que em alguns círculos de liderança de diferentes países estão se envolvendo em conselhos ecumênicos, se assentando nesses conselhos e fazendo parte dos fóruns de tomadas de decisão desses conselhos? A pergunta é, será que essa é a posição oficial da igreja, ainda que venha dos níveis superiores? Esta é a nossa posição? Não tem como ser. Não é a nossa posição oficial. Existe uma certa estrutura que tem que existir para ser oficial. E mesmo em meio a esse nível da liderança, será que todos estão de acordo com o que está acontecendo? Não, é claro que não. Do contrário, não haveria esta discussão e conflito constantes em relação a esse assunto. Vamos continuar agora abordando as perguntas que nos fazem. As pessoas também perguntam por que apoiamos a igreja com os nossos dízimos, uma vez que ela apoia, por exemplo, esportes de competição e se envolve em esportes de competição. Se ela se envolve com conselhos médicos do mundo, por exemplo, se ela trabalha junto com pessoas que não seguem a nossa mensagem de saúde da maneira como está no espírito de profecia. As pessoas perguntam essas coisas. Perguntam como podemos apoiar uma igreja que aparentemente está dando as mãos à Babilônia. As pessoas perguntam esse tipo de coisa. Por que tantos membros negam o espírito de profecia em relação a esses assuntos? São perguntas legítimas. Uma pessoa que escreveu diz não mais frequentar a igreja de sua região, pelo modo como o culto divino é conduzido lá. Segundo ela, não há nada de divino naquele culto. Por exemplo, os hinos foram todos substituídos. O culto se parece mais com um show do que um culto divino. Há baterias e diz respeito à reverência por Deus. Todas essas questões. E isso não é um caso isolado, acontece no mundo todo. Correto. Será então que, por causa disso, colocaremos toda a igreja dentro de uma sacola para jogá-la fora? Portanto, eu achei que seria bom falarmos sobre isso. E, quem sabe, pode ajudar se eu compartilhar um pouco da minha própria experiência nesse assunto ao longo dos anos. Há quanto tempo você já está na igreja? 33 anos.
Então eu tenho certeza que você tem algumas histórias para contar. Eu tenho muitas histórias. Algumas delas não são boas. Ainda assim, todas elas são importantes, pois elas nos ensinam. No fim das contas, cabe a nós decidir se estas experiências nos tornarão pessoas melhores ou piores. Podemos condenar toda a igreja e sair fora dela. Ou podemos agarrar aquilo que é bom e dizer, assim como Moisés, Senhor, risca o meu nome do livro da vida, mas poupa-os. E sabe, muitas das histórias tiveram uma reviravolta no final. Porque nada é engessado. As coisas são fluídas. A humanidade precisa fazer escolhas. Pode ser que hoje você esteja de um lado do muro, como Paulo, por exemplo. Sim. E no dia seguinte, estar do outro lado. Correto? Quem sou eu para saber se uma pessoa tem jeito ou não? Quem sou eu para saber se Deus já concluiu a obra dele naquela Nós pessoa? não devemos julgar. Há uma dinâmica fluida. E de quem que é essa igreja? É a igreja de Deus. Então, é Ele que é o dono. Muito bem. Mas a questão aqui é que eu entendo o porquê dessas perguntas, e eu já estive lá. Eu, provavelmente, já estive mais envolvido do que as pessoas são capazes de imaginar. Eu tenho verdadeiros volumes de correspondências entre mim e essas pessoas. E é sempre a mesma batalha, de novo, de novo e de novo. Se você permitir que esta luta se torne pessoal, ela vai acabar com você. Eu estou nessa igreja por pouco tempo. E mesmo estando pouco tempo, eu tenho que concordar com o que você disse. Se você levar isso para o lado pessoal, então com certeza você não vai continuar junto. Ela vai acabar com você. Você vai ser destruído, você vai ficar com depressão. É isso mesmo. Você não sobreviverá. Portanto, esta batalha não é nossa. Ela pertence ao Senhor. E não se pode fazer nada contra a verdade. Só se pode fazer algo pela verdade. Até mesmo aquilo que aparenta ser contra a verdade, no final é revertido a favor dela. Vamos iniciar esta conversa com algumas citações do Espírito de Profecia. E então, vamos puxar um pouquinho a memória para ver as coisas de uma perspectiva diferente. Pois é possível focar tanto naquilo que é errado que não se pode mais ver o correto. E às vezes também não entendemos o porquê das coisas erradas. É verdade. Vamos então nos aprofundar um pouco nessa questão. Eu quero assegurar a audiência de que não importa o que aconteça, Deus é que está Amém. no controle. A vontade de Deus será feita, mas o modus operandi dele pode acabar sendo incompreensível, pelo menos para a mente humana. É um pouco não do jeito que você pensaria. Não. Nós faríamos de um jeito completamente diferente, mas ao se fazer um retrospecto, vemos que era a única maneira. Vamos ler um parágrafo do Espírito de Profecia. É do livro O Maior Discurso de Cristo. Controvérsia que desperta mentes. Em cada século, Deus escolheu mensageiros que foram vilanizados e perseguidos. Ainda assim, através de sua aflição, o conhecimento de Deus foi espalhado. Cada discípulo de Cristo deve se alistar e levar adiante a mesma obra, sabendo que os seus inimigos não podem fazer nada contra a verdade, mas a favor da verdade. É uma bela frase, não? É o intento de Deus que a verdade seja evidenciada e torne-se tema de exame e discussão, ainda que ela seja vista com desprezo. Não dá para explicar melhor que isso. Você não pode. Existe uma esperança durante toda essa sua caminhada. Sim,
As mentes das pessoas devem ser agitadas. Cada controvérsia, cada reprovação, cada esforço para restringir a liberdade de consciência é uma forma de Deus despertar as mentes, que, do contrário, poderiam pestanejar. Hoje, muitas pessoas acordaram. Exatamente porque há consternação no mundo, não é verdade? Temos aí o grande recomeço, por exemplo, e que todos sabem que o caminho para onde Ele quer nos levar não é o mesmo do caminho de Deus. Não mesmo. Então, temos todas essas questões aí acontecendo. E vamos dar uma olhada nelas, pois, no fim das contas, precisamos de clareza mental nesta igreja. É como você disse, a gente vai varrer tudo para debaixo do tapete e fingir que não há nada acontecendo? Mas está. Só que talvez isso seja uma maneira de Deus trazer o assunto à discussão. Trazer à tona. E porque eu gosto do que você acabou de dizer. Nós acordamos. Muitos despertaram. Algo aconteceu que fez as pessoas acordarem. E algumas ficaram até mesmo bravas. E talvez já estavam há anos, nem sei quanto tempo, todos esses problemas já estavam acontecendo. Mas agora as pessoas estão acordando. Como você disse, é a maneira de Deus trazer isso à tona. Muito bem, vamos continuar lendo. Este parágrafo também é do espírito de profecia. O estado de corrupção e apostasia nos últimos dias foi apresentado ao profeta João na visão de Babilônia, aquela grande cidade que reina sobre os reis da terra. Apocalipse 17, 18. Antes de sua destruição, deve ser dado o chamado celestial que diz: saia dela, povo meu, para não participarem de seus pecados, para não receberem de suas pragas. Assim como foi nos dias de Noé e Ló, não deve haver acordo entre Deus e o mundo. Não devemos voltar para trás a fim de assegurar tesouros terrenos. O povo está sonhando com paz e prosperidade. As multidões clamam paz e segurança, enquanto o céu está declarando destruição sobre os transgressores. Na noite anterior à sua destruição, as cidades da planície se tumultuaram em prazer, ridicularizando os alertas do mensageiro de Deus. Mas naquela mesma noite, a porta da misericórdia foi para sempre fechada para os descuidados habitantes de Sodoma. Deus não será zombado para sempre. Veja isto aqui em cima, Martin. Saia dela, povo meu, para não tomarem parte de seus pecados e para não receberdes de suas pragas. Isso é muito problemático. Está causando uma grande agitação. Em um concílio ecumênico, isto daqui não soa muito bem. Não. É um elefante branco no meio da sala. E conforme questiona aquela pergunta, por que estamos envolvidos? Bem, algumas pessoas acreditam que, ao nos envolvermos, a mensagem de Deus é difundida? Bem, deixa eu lhe contar uma história. Eu estava em um país lá do norte. Não vou dar mais detalhes. O que interessa, no fim das contas, é a história em si. Mas, na ocasião, eu fui convidado para fazer uma campanha pública. Mas antes da campanha começar, eles me pediram, por favor, para que eu não falasse nada contra os laticínios. Afinal, essa era a principal comida daquele lugar. Eles também me pediram para não dizer nada a respeito do papado, ou da Babilônia, ou de sair dela, pois eles tinham um relacionamento muito bom com esta outra organização. Eu então disse a eles que não havia razão para uma campanha pública, pois afinal, o que é que diríamos para as pessoas? Que existe um problema e que as pessoas precisam sair desse problema. E eles então providenciaram um encontro com a liderança. E os líderes me disseram que eles estavam em um grupo de conselho com todas as outras igrejas com as quais eles tinham excelentes relacionamentos e que, portanto, eu não deveria dizer nada sobre essa questão. Martin, afinal,
quais são as 3 mensagens Não dá angélicas. para ignorar ela. Então não podemos dizer quem é a besta, o que é a sua marca, o que é a Babilônia. Como dizer isso sem dizer? É. Eu então perguntei há quanto tempo eles tinham esse bom relacionamento e responderam por 17 anos. 17 anos? E quantas pessoas das outras igrejas se converteram para a nossa? Para a verdade? Nenhuma, disseram eles. E eu respondi, desculpa, mas a estratégia de vocês não está funcionando. É claro que eles não aceitaram isso muito bem. Mas, no fim da história, eu acabei fazendo a campanha. Eu fiz uns ajustes aqui e ali, mas tivemos batismos. Então, esta é uma questão muito delicada. Ela depende do sentimento das pessoas. Agora, tendo eu mesmo saído de Babilônia, como você sabe, foi difícil para mim entender que eles queriam justamente ter um bom relacionamento com Babilônia. Quantas perguntas você recebe sobre isso agora? Temos muitas perguntas em relação a As isso. pessoas que saem da Babilônia agora não conseguem Pois é. entender porque nós não estamos falando. Aham. Bem, eu cheguei à conclusão de que muitas pessoas que não conseguem entender a diferença entre a Babilônia e a Igreja de Deus têm a tendência de se envolver com o ecumenismo na tentativa de alcançar as pessoas assim. Vou contar mais 2 histórias da minha vida. Certa vez, eu fui convidado para evangelizar em um certo país. Um país bastante católico. Aham. Eu fui convidado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia para fazer campanhas de evangelização. Na verdade, várias campanhas na região. Só que nem todo mundo ficou feliz com a ideia de eu estar fazendo campanhas por lá. Afinal, quando eu falo, eu digo a verdade, o que para algumas pessoas era um problema. Quando cheguei a este país, a cortina de ferro tinha acabado de cair. Todas as propriedades naquele país haviam sido confiscadas. Sim. Mas, após a queda da cortina de ferro, o Estado devolveu as propriedades. Mas algumas delas, por exemplo, igrejas, não existiam mais. Então, eles devolveram um prédio semelhante. E a liderança desse país específico havia recebido um prédio de apartamentos, com vários andares e vários escritórios e coisas assim. A igreja acontecia ali. E nos primeiros dias, eu fui hospedado ali. Foi uma experiência muito estranha, pois a ideia é que eu me locomovesse para o interior, a fim de fazer as campanhas. Mas, enquanto eu estava lá, me colocaram num quarto, no piso superior. E o pastor encarregado deste prédio, que, aliás, era um pastor de alto escalão naquela região, fez perguntas a respeito da minha alimentação, pois ele tinha ouvido falar que eu era vegetariano estrito. E isto o deixou doido da vida. Ele disse para mim que ele não sabia o que fazer comigo. E não daria certo se eu fosse comer com ele. Afinal, a esposa dele não sabia cozinhar dessa maneira. Eu disse, pastor, veja, é muito fácil. Dê-me apenas coisas simples, como a batata, por exemplo. Não se estresse por causa de mim. Coloque uma batata ali no meu prato. Eu vou estar feliz. Não se preocupe comigo. Está tudo bem. Mas ele balançava a cabeça, horrorizado, pelo fato de alguém poder viver desta maneira. E aconteceu que eu acabei não comendo nada naquele dia. Eu esperei pacientemente. A neve tinha mais de 1 metro de altura. Eu olhei para fora, pela janela, e não via nada.
a não ser uma pequena fumaça saindo de uma pequena vila lá longe, talvez uns 3 quilômetros, mas o meu prédio era basicamente isolado. É? Mas então aquele pastor voltou e disse: eu não sei o que fazer com você, eu não sei o que dar para você comer. Ele então pôs a mão no bolso e tirou um rolinho e jogou na minha mesa. Tirou do bolso um rolinho e jogou na minha mesa. E foi isso aí. Tá bom. Ele não sabia o que fazer. Ele então chegou no segundo dia, trazendo 2 bolinhos. Cada um era do tamanho de uma azeitona. Pareciam 2 olhos. E eu disse: tudo bem. Eu então peguei os 2 bolinhos, que aliás couberam em uma garfada só, e comi. E eu estava fazendo as palestras. E é interessante que eu fazia as palestras de saúde. E a cada noite, o pastor estava lá, na primeira fileira. E ele era um homem grande. E o interessante é que após ele me apresentar e sentar na cadeira, ele dormia em segundos. E eu estava com muita fome, pois até lá eu não tinha comido praticamente nada. Então, finalmente, a consciência dele bateu e ele disse: olha, eu vou te levar para um restaurante. Eu fiquei muito feliz e lá fomos nós para o restaurante. Mas ele me levou para um restaurante de frutos do mar. E ele disse à garçonete: este homem aqui só come plantas. E ela me perguntou: o que o senhor come? E eu disse: qualquer coisa, batata, arroz, alface. Não se preocupa, só me traga essas coisas. Já o pastor pediu frutos do mar. Então o meu prato chegou. Era um prato enfeitado, digamos assim. Tinha um tiquinho de cenoura ali, umas fatias de pepino, um pedacinho de alface, metade de um tomate cereja, tá? O prato até era bonito, mas não tinha nada de substância ali. O meu estômago rugia como um leão. Para o pastor, chegou uma porção de arroz, e eu tenho que admitir que eu cobicei aquele arroz. Mas no prato do pastor tinha todo tipo de fruto do mar. E ele era da igreja? Sim, ele era o pastor da União. Uhum. Eu então olhei para ele e me perguntei: ele vai comer isso? No prato dele tinha lula, tinha camarão. Naquele prato tinha tudo o que não deveria ter. Algumas coisas eram até ok. Só que ele comeu tudo, sem hesitar. Foi aí que eu entendi que aquele pobre homem não tinha a menor noção da mensagem de saúde. Ele não tinha a menor noção de carne pura e impura. Como eu deveria esperar, então, que ele entendesse de onde eu vim? É. Nós éramos de planetas diferentes. Mas, enfim, naquela noite eu decidi que daria uma palestra sobre comidas puras e impuras. Mas é claro que não serviu para muita coisa, pois ele dormiu logo depois da introdução. Ele não ouviu nada. Mas aí algo aconteceu. Isso já faz vários anos. Foi após a queda da cortina de ferro. Faz muito tempo já, eu nem me lembro do ano. Foi neste prédio da União. Era a minha última noite ali. Depois da minha série de palestras, eu nem sei que efeito aquilo causou, mas naquela noite, chegou um pastor que iria me levar até o local da pregação. Era a primeira vez que eu o encontrava. Era um homem muito gentil. Após bater um papo com ele, eu sentei ao lado dele e houve uma reunião pública. Uhum. Só que era uma reunião ecumênica.
E lembre, isso era na Igreja Adventista. Uma reunião ecumênica. Eu achei muito estranho. Mas, enfim, eu estava lá e envolvido já. E aí todos os representantes das outras igrejas começaram a chegar, os ortodoxos, os protestantes, e todos se assentando. E, finalmente, chega o cardeal da Igreja Católica Romana, com todo o seu aparato, seguido por sacerdotes, padres, e reservaram os assentos de honra para eles. Eu então me voltei para o pastor que estava sentado ao meu lado e perguntei: o que está acontecendo aqui? E ele disse para mim: não se preocupa não. Eles são assim mesmo, só ignore. Foi isso que ele me disse. Então, aquela reunião prosseguiu e o porta-voz da nossa igreja cumprimentou todos os representantes e disse que todos estavam reunidos ali para conversas ecumênicas, mas ele cumprimentou o cardeal com tanta pompa, com tanta bajulação, com tanta honra, que o próprio cardeal se levantou e disse: eu estou surpreso. Eu estou surpreso por ser recebido desta maneira tão calorosa. Eu não sabia que a Igreja Adventista demonstrava tanto interesse pelo ecumenismo. E o Adventista disse: claro que sim, queremos acolher, abraçar a todos, blá blá blá. E lá estava eu, totalmente pirado. Então, eu vi palavras que fizeram meu coração parar. Ele disse: na verdade, nós temos hoje um convidado que veio da África. E tenho certeza que ele adoraria, em nome de todos os irmãos da África, dar os cumprimentos à Vossa Eminência. Por favor, venha aqui à frente dar os cumprimentos ao querido cardeal e sua delegação. Eu morri. O suor escorria na minha testa. E eu pensei: e agora? E eu pensei comigo mesmo. E eu só tinha alguns instantes, pois eu tinha que me levantar e caminhar no corredor para ir até a frente. E eu pensei: Senhor, socorro! As 3 mensagens angélicas não vão ser bem aceitas aqui. A terceira mensagem já seria mal vista. A segunda mensagem, então, seria um desastre. Então, o que eu podia fazer? Sobrou apenas a primeira mensagem. Então, enquanto eu caminhava até a frente, eu pensava no que diria. E eu disse a todos os delegados, coletivamente, e não apenas ao cardeal. E eu disse: o continente africano cumprimenta a todos os presentes que amam ao Evangelho Eterno. Que aqueles que amam o Evangelho Eterno possam encontrar a união neste Evangelho. Sejam bem-vindos em nome da África. E então eu me sentei. Enfim, foi um cumprimento genérico. Com certeza. Ele estava em harmonia com o que eu acreditava e também não o negava. E você passou a primeira mensagem angélica. O cumprimento conteve uma pequena parte. porção da primeira mensagem angélica. Nós então saímos dali e seguimos viagem para a minha campanha de evangelismo. O pastor me levou com ele. Mas que contraste! Foi como dia e noite. As comunidades daquele período, logo após a queda da cortina de ferro, eram muito pobres. Quando chegamos a estes lugares, a hospitalidade, a maneira como eles nos tratavam, a comida que nos deram, eles eram vegetarianos.
eram tão gentis e unidos por um laço em comum. Foi uma experiência maravilhosa. Eu encontrei todas essas pessoas e percebi que há uma desconexão entre aquilo que acontece na linha de frente e o que acontece em outros círculos. Este foi um caso extremo. E isso te deu uma base para futuros episódios que aconteceriam com você. Exato. E veja, eu não conhecia o restante da liderança. Apenas aquele pastor que era líder e aquele segundo pastor, que foram os que falaram comigo. De resto, eu conversei com as comunidades e os pastores de campo e vi que estes estavam de acordo com a verdade. Todos acreditavam na Bíblia e no espírito de profecia. Tudo bem, pode ser que eles não tivessem conhecimento de tudo, mas eles amavam tanto a mensagem que aquilo me deu muita coragem. Então, esta é apenas uma das histórias que tem a ver com o concílio ecumênico. Nós daremos mais exemplos daqui a pouco. E começou com a mensagem de saúde, que deveria ser universal dentro da igreja. Sim, mas você consegue entender que se você vem de um desses históricos, você não compreende todos os detalhes. Mas será que Deus os condena a todos porque não entendem algumas coisas? Não. Claro que não. Ele só te considera responsável por aquilo que você teve luz e rejeitou. E você a rejeita. Agora, em relação aos países de primeiro mundo, a coisa muda de figura, pois os países de primeiro mundo deveriam estar informados. E há mais de 30 anos atrás, quando eu comecei a palestrar, eu fui ao continente europeu. E veja, há 30 anos atrás, a maioria dos membros da igreja estavam em harmonia em relação à verdade, mas quando se tratava de alguns líderes e até mesmo nossas universidades, a história era diferente. Veja, nem todo mundo estava em desarmonia, mas muitos estavam. Uma de minhas primeiras experiências ocorreu em uma de nossas universidades na Europa, e eu vou dizer sim o país, foi na Alemanha. E em nossa própria universidade, eu fui fortemente atacado por me opor à teoria da evolução. Na verdade, enquanto eu palestrava em uma de nossas universidades, a maioria dos estudantes deixaram as salas dizendo: nós não vamos ouvir algo ridículo como essa história da criação. Ora, mas esta não era uma crença fundamental de nossa igreja? É a primeira das mensagens angélicas. E veja, eu mesmo deixei o mundo da evolução. Então eu fiquei horrorizado de ver pessoas em nossas escolas agirem assim. Mas eu continuei a palestrar e alguns se sentaram e ouviram. Tudo bem. Mas não era uma experiência fácil. Bem, mas a questão é que eles trabalhavam para a igreja. E a igreja, em sua maioria, acredita na mesma coisa. Deveriam saber que para ser um adventista do sétimo dia é necessário se acreditar na criação, nos 6 dias literais da criação. Acontece que este não era o caso de alguns da liderança. Então, de novo, nós temos aqui essa noção de que a posição oficial da igreja é a criação em 6 dias literais. Sim. Mas mesmo assim, haviam alguns, mesmo na liderança da igreja, que não estavam aderindo a isso. Correto? Ao olhar para minha própria experiência, quais foram as questões que levantaram os maiores problemas? Número 1, a Terra Jovem. Terra Jovem e criacionismo. As pessoas não tinham problemas, por assim dizer, com o criacionismo, mas elas tinham um grande problema em relação ao mecanismo da criação. Muitos deles não acreditavam nos 6 dias literais da criação. Outro assunto que levantava grande oposição é que eu falava sobre o vegetarianismo. Vegetarianismo estrito. O que para eles era um absurdo, pois todos faziam uso de laticínios.
Este assunto criava grandes problemas. Na verdade, já em minha primeira campanha evangelística na América do Norte, cartas chegavam antes de mim, alertando a comunidade para não me deixar falar sobre saúde, pois eu era perigoso. Ele vai dizer que laticínio faz mal. Isso da sua própria associação. Na minha própria conferência. Mas lá no Espírito de Profecia, é dito que queijo nunca deveria ser ingerido pelo organismo humano. Correto? E o povo que guarda os mandamentos de Deus no fim dos tempos não poderia comer nada de origem animal. Precisaríamos abandonar leite, ovos, mas o queijo jamais deveria ser consumido. É totalmente impróprio como alimentação. Sim, e além desse argumento, eu tinha os resultados de meu próprio programa de pesquisa. E as pesquisas me levaram a concluir que não importa o quão desagradável essa informação seja para mim, eu mesmo tinha que mudar a minha alimentação. E acabei percebendo que isso é um enorme desafio para as pessoas de nossa igreja. Então, este assunto sempre gerou polêmica. Mas o terceiro assunto é o das sociedades secretas. Nem ouse falar contra as sociedades secretas. Muitos se sentiam incomodados ao dizermos diretamente o que é a Babilônia. Diziam que eu não deveria ser direto, eu deveria amaciar a mensagem. Não queriam que eu anunciasse que Babilônia tinha caído. Me diziam apenas para deixar um bom exemplo. E assim as pessoas aceitariam a verdade do nada. Acontece que aquele país havia adotado essa estratégia por 17 anos, sem ter resultado algum. Então, estas são as questões. E estas polêmicas ocorrem na igreja hoje em dia. E a maioria deles provavelmente já tem existido há anos, antes mesmo de você entrar na igreja. É verdade. E sabe, quando aceitei a verdade, fazia pouco tempo que eu estava nela. Quando houve aquele milagre em que a universidade que eu trabalhava estava sob ataque de tumulto e foi fechado por 6 semanas, o que me permitiu frequentar um instituto de geociência na Califórnia e ter entrado em contato com pessoas de Deus que criam na Semana da Criação de 6 dias. Então nós fomos para essa viagem de campo e pudemos visitar vários sítios geológicos. E a visão, a claridade que essas pessoas tinham, a fé delas, causou grande impacto em mim. Mas nem todos pensam como eles, mesmo dentro da mesma instituição acadêmica. Eu então comecei a perceber que havia uma grande guerra, não apenas fora, mas dentro da igreja. Então, alguns anos depois, eu fui aos encontros de fé e ciência. E nestes encontros, os meus olhos realmente se abriram. Eu pude perceber o quão profundo este problema realmente chega. Então, Martin, ainda sobre esse tema, vamos ler mais uma citação do Espírito de Profecia. Nós então continuaremos a história. Este foi retirado do Cartas e Manuscritos, volume 14. Grandes esforços são feitos neste século para induzir ministros a deixarem o caminho direto da verdade e santidade a fim de sustentar o curso de ação incorreto. Muitos elogiam ministros que se concentram na graça, misericórdia e o amor de Jesus, que não fala a respeito de deveres e obrigações, que não alerta a respeito do perigo da hipocrisia, ou que não apresentam os terrores da fúria de Deus. A obra do Senhor é ardente e precisa, acima de qualquer engano e hipocrisia. Seus verdadeiros pastores não louvarão ou exaltarão a homens. Eles se dirigirão ao povo com o assim diz o Senhor, o Santo de Israel, e pregarão a sua mensagem, querem as pessoas aceitem ou não. Se os homens desprezarem a palavra de Deus e confiarem na opressão, na hipocrisia e mundanismo, eles devem declarar a este a reprovação de Deus, para que, se possível, possam arrepender-se. Mas se forem muito orgulhosos para se arrepender e confessar seus erros, e se voltarem a Deus,
buscando a sua salvação e favor, o Senhor removerá a sua luz deles e os deixará trilhar no caminho que escolheram. Então você foi convidado a essas reuniões do Fé e Ciência, Correto. mas qual delas que você... Houve encontros de fé e ciências em todos os continentes. A questão era, nós ainda acreditamos nos 6 dias da então isso era criação? da igreja. A igreja. Essa reunião sobre fé e ciência é da igreja, então. Tais encontros foram organizados pela Conferência Geral. Nós ainda cremos nisso? E qual é a nossa posição em relação a este importante assunto? Qual é o nosso princípio de fé? Ok? Pois, como eu disse, há muitas pessoas em nossas universidades adeptas do evolucionismo, o que é contrário ao espírito de profecia. Sim. Mas, continuando, eu estava em um outro continente. Este, eu também direi qual é, era a Austrália. E acontece que eu podia apenas fazer campanhas evangelísticas durante as férias das universidades. Porque você trabalhava em tempo Eu integral. trabalhava em período integral na universidade. Portanto, eu tinha períodos curtos de tempo para isso. Mas o interessante é que se a campanha não se encaixasse nesse esquema, eu não podia ir. Aham. E a minha primeira visita na geociência não se encaixava no esquema. Ainda assim, o Senhor abriu as portas e por causa daqueles tumultos, eu tive 6 semanas para ir. Foi muito bom. E lá eu encontrei aquelas maravilhosas pessoas que eram criacionistas e haviam escrito livros maravilhosos a respeito de criacionismo e evolucionismo. Eu já tinha esbarrado no material, mas não tinha me impressionado. Agora, essas pessoas tinham uma fé tão bonita e tão firmada que acabou sendo muito útil para mim. E então eu percebi que existem pessoas que agarram-se à palavra de Deus e o espírito de profecia puramente baseadas em ciência. Então você teve esse conflito no começo porque você encontrou pessoas que acreditavam na evolução e na criação. Aham. E agora você tem de novo a sua fé na denominação. Deixa eu explicar. Eu já havia aceitado a verdade, mas o meu conhecimento ainda tinha lacunas. E ainda depois disso, continuaram algumas lacunas. Mas com o passar do tempo, elas foram se fechando, até que eu tivesse 100% convicto na Bíblia Correto. e no espírito de profecia. Mas continuando. Então me convidaram para a Austrália. E mais uma vez, chegaram lá cartas antes de mim. Cartas que alertavam a respeito da minha mensagem de saúde. Elas diziam, não deixe esse homem falar de saúde. Então, quando cheguei lá, a recepção foi muito fria. Para não dizer coisa pior. A própria liderança da igreja de lá me tratou muito friamente por causa dessas cartas. Elas vieram de várias fontes diferentes, porque a dieta vegetariana estrita, ou vegana, era algo incompreensível para as pessoas, exceto para os adeptos do movimento da nova era. Mas dentro da igreja, esta alimentação não era aceita. Então, eles me recepcionaram muito friamente. Mas eles estavam contentes que eu pudesse falar sobre criacionismo, evolucionismo, coisas assim, mas em relação aos outros tópicos, com certeza não fui bem-vindo. E então, fui convidado a falar em uma das nossas grandes universidades daquele país. Eu fui ao departamento de ciência e lá dei algumas palestras a respeito de criacionismo e evolucionismo. Agora, Martin, que tipo de reação você esperaria de uma instituição que supostamente acredita na Bíblia, no espírito de profecia? Você supõe que seria bem aceito, não é? Especialmente porque eu mostrei evidências atrás de evidências de que a Bíblia é baseada na verdade. Mas, muito pelo contrário, minha recepção lá também foi muito, mas muito fria. Exceto por uma pessoa de lá, que era muito culta. E ele era um recém-converso. E algo me chamou a atenção. Em algumas instituições nossas, a nível universitário,
os tentáculos do pensamento secular haviam se infiltrado e as pessoas estavam com medo de serem ridicularizadas por terem um ponto de vista diferente. Então eu percebi que havia bastante animosidade ali. Mas esta história tem uma virada interessante. Bem, enquanto eu estava lá, eu visitei um lugar em que Ellen White morou enquanto esteve lá. E ela viveu numa casa chamada Sunnyside, que hoje é um museu. É um museu. E eu entrei naquele museu com a minha mulher. E eu fiquei empolgado, pois eu poderia tirar muitas fotos. Eu sempre estava pensando em evangelizar, em maneiras interessantes de levar a verdade ao mundo secular. E lá estávamos nós, olhando tudo com calma, tirando fotos de detalhes. Havia vitrines com vestidos que ela usou. Veja, nós normalmente temos esta ideia austera de uma senhora que só usava preto, mas ela tinha alguns vestidos com cores também, bem interessantes para aquela época. E havia um homem nos observando. Este homem era o curador daquele lugar, o curador daquele museu. E ele não sabia quem éramos. E enquanto andávamos tirando foto, ele perguntou: "De onde vocês são?" Nós respondemos, e ele perguntou: "Por que vocês têm tanto interesse nisso? Por que tiram tantas fotos?" E eu respondi: "Eu posso utilizar essas fotos para evangelizar também." E ele então respondeu: "Você realmente acredita no espírito de profecia?" Eu disse: "Claro que sim. Eu comecei a minha pesquisa justamente me baseando no que diz o espírito de profecia. E eu envolvi um monte de alunos nessa pesquisa, na tentativa de mostrar que o que está escrito ali é, na verdade, fato científico. E os resultados dessa pesquisa simplesmente me deixaram de queixo caído pela precisão do espírito de profecia. E eu lia tudo o que podia. Eu lia e relia. E sempre que descobríamos algo em nossa vida que não estava em harmonia com o espírito de profecia, saber daquilo não era uma reprovação, mas um prazer. Sim, eu reconheço esse sentimento. Assim que você descobre aquilo que você, na verdade, deve fazer, Sim, é como se... é empolgante. Agora, pelo menos, eu conheço. Ah, agora eu sei que não posso fazer isso. Que legal. Mas por quê? Porque isso é melhor do que aquilo. Eu fui descobrir no laboratório. Exatamente, daí você obteve os E eu fatos. descobri. Ah, é por isso que Deus manda fazer assim. A minha fé se fortaleceu demais. E, de repente, o homem começou a chorar. Qual o problema com você? E ele disse: "Ninguém mais acredita nisso. A nossa universidade ignora o espírito de profecia. Eles têm vergonha deste nome. Eles tentam escondê-lo. Eles até mesmo plantam árvores grossas em frente dos memoriais na tentativa de esconder o nome. Eles têm vergonha disso." E de repente eu percebi que havia um grande problema. Aquilo ficou claro para mim. E então algo muito interessante aconteceu. Antes deste encontro, veja, eu era um visitante da África. E tudo bem, eles tinham esses problemas com mensagem de saúde, mas eu era bem aceito. Eles então me perguntaram se eu faria um discurso de abertura quando reabrisse a universidade. Pois quando eu estava lá, eles estavam de férias. Então, quando a universidade reabrisse, eles queriam que eu falasse alguma coisa. E eu disse sim. Mas depois dos encontros com departamentos de ciência, os ventos mudaram. O calor deles simplesmente congelou. E eu precisei lidar com essa situação. Mas o meu problema não era com o povo. As minhas campanhas com o povo iam muito bem.
E os pastores de campo também eram muito bons. Mas o clima com a instituição em si se tornou muito fria. Então, um dia eu recebi um telefonema e a pessoa diz: veja, algo aconteceu e você não precisa mais fazer o discurso. Uma das figuras de liderança do local fará esta palavra: o seu serviço não são mais necessários. E eu disse: tudo bem. Eu meio que imaginei já por quê, mas enfim. Chegou o dia o qual ocorreria esta abertura. Era a noite anterior, e no meio da noite, o telefone toca, lá no hotel onde eu estava. E a pessoa do outro lado do telefone perguntou se eu era tal e tal, e eu disse sim, sou o Walter Veit. E a pessoa disse: sabe, houve um imprevisto e a pessoa que faria a abertura não poderá ir por causa de um luto em sua família. Você ainda pode fazer? E eu nem lembro que hora eram, acho que eram 2 da manhã. E eu disse: claro, se você puder me levar até lá, eu faço sim. E a pessoa disse: tudo bem. Então eu acho que é uma questão de a mão esquerda não saber o que a direita faz. Surgiu uma crise e alguém lembrou que eu havia sido um requisitado e depois cancelado, e talvez eu ainda estivesse disponível. A pessoa não sabia a razão por trás disso, mas enfim. Então, eu cheguei lá, naquela manhã, para dizer uma palavra, e eu percebi que algumas pessoas da instituição ficaram horrorizadas ao me verem lá. A ideia é que eu falasse por 40 minutos. Lá estava eu e minha esposa sentados no auditório, aguardando pelo início do evento. Os alunos estavam todos por lá. E eu então notei um burburinho ali no meio dos irmãos. Eu então percebi que eles estavam tendo uma discussão bastante acalorada. E aí um deles chegou ao meu lado e disse: olha, eu sinto muito, mas aconteceu aí um problema e você não poderá mais falar por 40 minutos. Você pode falar em no máximo 10 minutos? Então, todo o discurso que eu havia preparado para a abertura teve que ser reduzido para apenas 10 minutos, que não adiantou para nada. Mas aí ele foi embora. E continuaram com a discussão deles. E algo interessante que vi ali foi um festival de música, que lembrava mais um festival de música pop do que qualquer outra coisa. Tinha bateria lá no palco, tudo isso. E constatei então que eles removeram 30 minutos do meu discurso para o concerto musical deles. Eu sabia que houve uma interposição ali. Aí, quando chegou a hora de falar, me perguntei: que mensagem posso deixar a este jovem? O que posso dizer em 10 minutos? 10 minutos passa muito rápido. Para você, com certeza não é um tempo muito longo. Olha, é verdade. Enfim, eu tinha apenas 10 minutos. Eu então subi no palco, cumprimentei a todos os presentes e fiz uma introdução muito rápida a respeito de onde eu tinha vindo no mundo, como eu cheguei a abraçar a verdade, o porquê que hoje eu acredito no criacionismo e por que a Bíblia e o Espírito de Profecia são totalmente confiáveis em relação à criação. E eu então apontei o meu dedo desta maneira e disse: todos vocês estão aqui em uma instituição adventista. E se alguém aqui disser para vocês que Deus não criou o mundo em 6 dias literais, não acreditem nele. Esta pessoa não conhece a verdade. Confie na Bíblia e no Espírito de Profecia. Eu então disse mais uma coisa ou outra, e todos eles se levantaram para aplaudir. Aí eu fui embora depois dos meus 10 minutos. E acabou havendo muita consternação, pois aqueles 10 minutinhos foram bastante significativos. E quando saí com a minha esposa,
para irmos embora, um senhor idoso veio a nós, chorando copiosamente. Ele era um pastor aposentado. Ele então me abraçou e disse, muito obrigado. Obrigado por colocar a Bíblia e o espírito de profecia como o centro de sua fala. E eu perguntei, quem é você? E ele disse, eu sou um pastor aposentado e passo o meu tempo falando com os estudantes para encorajá-los a ainda acreditarem. Bem, eu não sei se a situação hoje em dia já mudou ou se não mudou. Alguns dizem que mudou. Mas essa foi a minha experiência. E foi quando eu estava lá que recebi o convite para participar do encontro de fé e ciência. Ok. Logo após eu terminar a campanha evangelística. E foi uma experiência maravilhosa com o povo de Deus. Eu entrei no avião, cruzei o Pacífico e cheguei nos Estados Unidos, ainda dentro da janela de tempo que eu tinha. E tive o privilégio de passar os últimos dias ali, no encontro de fé e ciência. Aquilo realmente me abriu os olhos, pois ali havia cientistas de todas as partes do mundo. Havia pessoas da Europa, de vários países. Havia pessoas da África, América do Sul. E lá eu também encontrei pessoas que, como posso dizer, me fizeram ver que nem todos estão no mesmo lado do muro em relação a esse assunto. Mas, de qualquer maneira, as conversas foram fascinantes. Foi tudo muito direto e aberto. Lá havia representantes de várias instituições. Havia das nossas universidades, das grandes universidades da América do Norte, instituto de todo o mundo. Era um encontro de fé e ciência, então havia muitos cientistas, dos quais eu era um. E também haviam outros representantes do continente africano. E o interessante é que os representantes dos países de terceiro mundo eram, em sua maioria, a favor da Bíblia e do espírito de profecia. Mas algumas das palestras que foram dadas foram, como posso dizer, horripilantes. Horripilantes. Alguns dos editores de nossas revistas liberais não tiveram o menor receio de declarar que não acreditam no relato da criação. E com a mesma ousadia nos disseram que não criam no espírito de profecia. Eles disseram que não acreditavam de maneira alguma que os livros são inspirados. Sua autora não passava de uma senhora boazinha. E não parou por aí. Eles também não estavam muito convencidos a respeito de doutrinas como a do estado dos mortos. Eu comecei a me perguntar, como essas pessoas se declaram adventistas do sétimo dia? E são editores de revistas nossas. Quando eu ingressei na conferência, o representante da Europa chegou em mim e disse, veja, eu não conhecia ele, mas pude perceber logo de cara que ele tinha uma grande animosidade contra mim. E ele gritou na minha cara, ali mesmo no saguão, diante de centenas de pessoas. Eu e minha esposa ainda estávamos com as malas, tínhamos acabado de chegar da Austrália. Eu provavelmente teria sido convidado sozinho, mas como ela estava comigo na Austrália, ela acabou vindo junto. Mas este homem veio e gritou bem na minha cara, dizendo, eu como carne! Eu respondi, quem é você? E o que eu tenho a ver se você come carne ou não? Que sujeito estranho! Então eu segui meu caminho. Eu não sabia quem era ele naquele ponto. Então eu fui para o elevador, depois de pegar a chave do meu quarto, e quando as portas do elevador estavam para fechar, ele veio correndo com tudo. Lembre-se, esse homem era o representante da Europa. Ele então meteu o pé na porta do elevador, as portas se abriram de novo, e tinha umas 12 pessoas no elevador, com gente com mala e tudo. E aí ele gritou para mim, você e sua Ellen White estúpida! Eu pensei comigo mesmo,
Que sujeito ignorante! Eu então o ignorei e fui para o meu quarto e só depois eu descobri quem ele era. E algumas das palestras apresentadas lá eram extremamente evolucionistas. O reitor da Madison, que é uma das nossas grandes universidades, fez uma palestra que não apenas era pró-evolucionista, como também era totalmente panteísta. E eu dava uma olhada nas pessoas ao redor e todo mundo parecia muito bem com o que estava sendo dito, exceto por um homem, que era representante da Holanda. Este homem se levantou, fez um discurso e começou a chorar. Isto causou um impacto tremendo no encontro. Ele disse: veja, eu enviei o meu filho para uma dessas universidades. Ele foi para lá como um cristão fiel, e voltou um ateu, um evolucionista. E eu ainda vejo hoje muitos de nossos irmãos, líderes, ensinarem exatamente a mesma coisa. Lá eu percebi que o bezerro de ouro que eles não permitem que toquemos é a questão da cronologia da Terra. Sabe, eles não se importam nem um pouco que nossa doutrina diga que Deus criou o mundo em 6 dias. Mas se você disser 6 dias literais, aí, meu amigo, começa a discussão. A polarização foi simplesmente enorme. E sabe, aquelas pessoas que eram pró-evolucionismo eram de nossas maiores universidades. Uma delas, que fica nos Estados Unidos, era, na verdade, conhecida por seu posicionamento evolucionista. Eles afirmaram lá que as universidades do mundo nos ridicularizariam se defendêssemos o criacionismo. E então eles se opunham veementemente. E eu conhecia alguns dos palestrantes lá. Eu já conhecia o ponto de vista deles. Eles eram completamente contrários ao espírito de profecia. Mas por que eu estou dizendo isso, Martin? Todos estes indivíduos fazem parte de nossa rede. E, infelizmente, em muitas de nossas universidades, que querem receber reconhecimento acadêmico, parece haver mais de um tipo do que do outro tipo. Eu me lembro certa vez de ter me encontrado com alguns irmãos que estavam preocupados com isso. Nos encontramos em uma sala de lá, e aquelas pessoas estavam absolutamente chocadas com o que estava sendo dito lá, e o que aqueles adventistas acreditavam. E eu me perguntava constantemente, por que essas pessoas estão na igreja? Eles não acreditam no espírito de profecia, não acreditam no que a Bíblia diz. O que elas estão fazendo aqui? E é isso o que as pessoas estão perguntando hoje. E eu não acho que é uma pergunta injusta. Não, claro que não. Mas, com o tempo, eu acabei percebendo que Deus permite esses conflitos dentro da igreja a fim de estimular o pensamento da humanidade. Ele permite que os dois lados apresentem os seus argumentos para que as pessoas tomem a sua decisão. Sim. E umas de nossas universidades, que eu considero a mais apóstata nesta questão do criacionismo e evolucionismo, é aquela dos Estados Unidos. Ela era muito contrária ao meu ponto de vista, que é a favor da Bíblia e o espírito de profecia. Bem, aconteceu que eu fui convidado a falar lá pela juventude. O Grêmio Estudantil me convidou, e mais de uma vez. E houve uma preocupação tremenda por causa disso. A liderança não queria que eu fosse lá. Mas o Grêmio dos Estudantes disse, vocês não mandam na gente, nós somos um corpo independente. E então, lá fui eu. E foi inacreditável. Os estudantes estavam todos ali, mas lá atrás estavam também todos aqueles elementos. E eu tinha permissão
para explicar o meu ponto de vista. E eu defendi o criacionismo, fiz um apelo bem forte para o Grêmio Estudantil para acreditarem no que a Bíblia diz e não permitirem serem doutrinados a crerem que a Bíblia é somente um conto de fadas. E Martin, você deveria ver como aqueles elementos reagiram. Eles instigaram os estudantes a fazerem certas perguntas para mim, perguntas que você não esperaria virem nem do mundo secular. Eram perguntas tão antagônicas ao evangélico, aliás, contrárias ao próprio Senhor Jesus. E eu fiquei completamente horrorizado. E pensei, se este é o tipo de sentimento que essa instituição está ensinando a vocês, se é isso que estão recebendo dela, saiam daqui. Não venham para cá. Mas se continuarem a estudar aqui, se apeguem à Bíblia e ao espírito de profecia. Você acha que eu dei um mau conselho? É reestabelecer a verdade, colocando ela em seu devido lugar. É verdade. Agora, esta guerra entre criacionismo e evolucionismo ocorre em todos os níveis, até mesmo em meu próprio país. Eu dei cursos nas universidades daqui sobre fé e ciência, enquanto eu ainda dava aulas lá. Eu fiz isso como um favor. Mas quando passei a não dar mais conta do meu trabalho na universidade, outros me substituíram e voltaram a ensinar o evolucionismo. Portanto, é um pêndulo que vai para criacionismo, evolucionismo. Depende de quem está na liderança do curso. E isso é algo que ocorrerá na igreja até o final dos tempos. Agora faço a pergunta. Será então que eu vou deixar a igreja porque existem pessoas nela que lutam contra a doutrina da criação? Você ainda está aqui. Apesar destes, ainda há milhares que acreditam. Sabe, eu costumo ir a uma universidade nos Estados Unidos que possui um instituto em que todos acreditam na mesma coisa, inclusive eu. Nós somos verdadeiros irmãos e irmãs, todos na mesma sintonia. Porém, basta ir à próxima sessão para se estar em terreno inimigo. Como você ousa falar sobre criacionismo? Você está envergonhando o nosso nome. As outras universidades vão nos ridicularizar. Me desculpa, mas vocês defendem alguns milhares de anos? Isto sim é ridículo. Se vocês procuram a aprovação do mundo, então comecem a acreditar em bilhões de anos. Vocês ficam no meio das duas coisas. Enfim, e qual foi a decisão final lá do encontro de fé e ciência? Nossa igreja acredita nos 6 dias literais da criação. Literais. E posteriormente, houve uma nova votação. Houve uma outra votação. Ela ocorreu em uma outra reunião, com delegados de várias partes do mundo. Foi uma votação com cartões de cores diferentes, para sim e para não. Existem vídeos desta votação, você pode assistir. E você pode ver claramente os representantes europeus e alguns outros do Pacífico e outros dos Estados Unidos, eles votaram contra. Eles não acreditam nos 6 dias literais da criação. Ainda assim, a esmagadora maioria acredita. Ora, eu vou deixar a igreja porque alguns representantes dela querem estar em harmonia com o mundo? Mesmo que se for a liderança? Bem, era a liderança. Era uma grande proporção da liderança. Não saia da igreja. Muito bem. E o que fazer nessa situação? Sim, é isso que muitas pessoas querem saber. Esta é a pergunta, não é? O que fazer numa situação desta? A resposta é: acredite na Bíblia e no espírito de profecia. A Bíblia e o espírito de profecia me dizem que a Igreja de Deus tem uma mensagem final para a última geração deste mundo. O primeiro anjo diz: adorai a Deus e dá-lhe glória. Não dê glória à sopa primordial que a humanidade e os evolucionistas tanto exaltam. Então, é uma questão de escolha. Eu nunca vou deixar a verdade pelo fato de pessoas em posição de liderança não se apegarem à verdade. E vale lembrar que existem muitas pessoas no alto escalão que se apegam à verdade. Eu sei porque eu falei com elas. E essas pessoas dizem muito claramente
que não concordam com estas coisas que estão acontecendo nesses círculos de liderança. Então, a questão é essa. Muitos do povo de Deus têm a sensação de que não tem jeito. Elas se sentem marginalizadas, se sentem limitadas no que tange a falar sobre essas coisas. Vamos ler mais uma citação do Espírito de Profecia. Cartas e Manuscritos, volume 14. Aqueles que colocam os mensageiros fiéis de Deus na parede, que os desanima e ficam entre eles e o povo, de forma que a sua mensagem não tenha influência que Deus deseja que tenha, são responsáveis pelos enganos e heresias que entram na igreja como resultado de suas ações. Isso deixa as coisas bem claras. Estes têm uma terrível conta a prestar a Deus. Após o Senhor ter repetidamente alertado o seu povo, e estes ainda se recusarem a ouvir a sua voz e a serem instruídos, sua culpa tornar-se-á abominável a ele. O registro de sua rebelião está escrito em um livro diante dele, e os confrontará quando o julgamento começar e os livros forem abertos. No fim das contas, eu cheguei à conclusão de que em todos os níveis da igreja, desde o topo da conferência geral até o nível da igreja mais pobre do planeta, haverá pessoas que se posicionarão no lado errado da questão. E quem vai decidir como este problema vai ser resolvido é Deus. Sabe, se você olhar para a reforma, sempre que haviam pessoas que não concordavam, eles começavam uma outra igreja. Ok? E assim continuava. E mesmo dentro de uma igreja só, ela acabava se separando. Aham. Então, nós temos a igreja de Deus, e se nós a dividirmos, mesmo aqueles que acreditam que nós temos a verdade completa, vão, no final das contas, também se dividir. Porque também vai surgir divisão ali. É verdade. É por isso que você nos mostrou que fiquemos. Deus vai resolver o que tem que ser resolvido. É mesmo. Voltando para o encontro de fé e ciência, aquele representante da Europa, quando a votação finalmente decidiu que a igreja crê nos 6 dias literais da criação, aquele homem se levantou para protestar fortemente, dizendo que ele não poderia voltar para a Europa com aquela decisão. Afinal, você sabe, a Europa, com todo o seu conhecimento avançado sobre o assunto, jamais aceitaria um posicionamento tão ridículo. Mas o que também é interessante é que aqueles representantes que supostamente deveriam representar a nossa igreja na Europa estavam apenas representando a si mesmos, já que a maioria ali discordou do que eles estavam defendendo. Então, eu concluí que esta guerra acontece em todos os níveis da igreja. Em relação à questão da saúde, também há uma guerra. Não ouse mexer no prato das pessoas. E, ao observar o comportamento daqueles representantes, eu também concluí que aquilo que estava em suas mentes é diretamente proporcional ao que estava em seus pratos. Pois estávamos todos no mesmo hotel e era possível ver o que as pessoas pegavam para comer. Veja, não é que eu estava julgando as pessoas pelo que havia no prato delas, mas não deixa de ser um fator intrigante. E havia uma correlação entre os seus discursos e o que havia nos pratos. Quando eu comecei a palestrar sobre reforma da saúde na Europa, e no Pacífico, na América do Norte, havia muitas pessoas que se opunham fortemente e chegavam até mesmo ao ponto de valerem-se de instituições seculares para ridicularizar a nossa mensagem. O problema é que esse tiro sempre saía pela culatra. Sabe, quando Deus quer que uma mensagem se espalhe, ela se espalha. E se Ele quer espalhar a mensagem do criacionismo, não há maneira melhor do que permitir que haja um embate entre os dois. Porque tudo será de novo pela verdade. Exatamente. Portanto, se houver um conflito entre as duas ideias dentro da igreja, e as pessoas tomam conhecimento desse movimento,
Elas são forçadas a tomarem um posicionamento, seja para um lado ou para o outro. E é assim que Deus também trabalha com a mensagem de saúde. Mas alguns dizem, vocês estão dividindo a igreja assim. Não, não é verdade. Estamos apenas provendo informações para que as pessoas possam tomar uma decisão e conforme as decisões forem sendo tomadas, é natural que esses dois posicionamentos contrários sejam evidenciados. Sim. E foi o próprio Jesus que disse que o Evangelho é uma espada que divide até a medula, ao tornar evidente o posicionamento de cada um. Isso, na verdade, é levar adiante a causa de Deus. Não se pode fazer nada contra a causa de Deus. No fim das contas, tudo será revertido a favor dela. Agora, alguns acabam levando o debate para o lado pessoal. Sim, na maioria das vezes. E é a mesma coisa por aí fora, no mundo. Sim. Quando eles não conseguem te pegar nos fatos, daí começa a virar uma briga pessoal. Sim, acaba chegando nesse ponto. Às vezes, os argumentos tornam-se armas. Por exemplo, estas pessoas de nossas revistas liberais. E olha, nós temos revistas bem liberais. Bem, acontece que essas revistas chegam até mesmo a ofender aqueles que discordam delas. Eu me lembro lá na Europa, a primeira vez que eu estive lá foi durante o inverno, lá na Alemanha, na parte norte da Alemanha, perto do Mar da Noruega. E acontece que esse mar estava congelando. E eu vim da África. Você, por acaso, já viu um mar congelar? Não. Nunca? Você já viu um lago congelado? Não. Não. Não estamos acostumados a isso. E naquela ocasião, o mar todo estava congelado. Era possível até mesmo caminhar da costa até o barco ali no oceano. É claro que eu não andei porque era longe, mas daria para ter andado até o navio. Eles então me levaram lá e eu caminhei sobre o mar da Noruega. Que experiência para alguém que veio da África, não é? Então, em um de meus sermões, eu mencionei que era uma coisa fantástica poder caminhar sobre o mar congelado. Eu achei aquilo incrível. Bem, logo em seguida, publicaram em uma dessas revistas liberais o seguinte: Walter Veit acha que é Jesus, pois ele caminhou sobre a água. Portanto, com argumentos como esse, é fácil levar para o lado pessoal. Mas o melhor é ignorar. Agora, quanto à questão da saúde, as minhas palestras sobre este assunto causaram um grande rebuliço por lá. Mas o curioso é que 33 anos depois, todo mundo concorda que este é o estilo de vida mais saudável. Mas no início foi uma verdadeira guerra. Já não faz 34 anos? Porque senão, daqui a pouco eles vão começar a dizer nas publicações dele, 33, Walter Veit disse que ele é um maçom. Eu não duvidaria disso. Mas, continuando, eu cheguei de volta à África e descobri que uma dessas revistas tinha publicado que eu tinha ficado muito doente pelo fato de ter adotado esse estilo de vida. Disseram que a dieta estritamente vegetariana tinha acabado comigo. E aconteceu que esses artigos tornaram-se cada vez mais sensacionalistas e finalmente chegaram ao ponto de publicar o seguinte: Walter Veit diz ao mundo, por favor, ignore o que eu disse. Eu estou muito doente por causa do estilo de vida que preguei. E aí começaram a espalhar a notícia que eu havia morrido. Então recebemos ligações lá da Europa. Minha esposa atendeu o telefone e a pessoa disse: eu sinto muito de saber que o seu marido morreu. Como é que aconteceu? E minha esposa disse: o quê? E a pessoa disse: não, é que porque ele renunciou o estilo de vida dele, porque isso tinha deixado ele muito doente. E minha esposa disse: espera um pouquinho. Então eu atendi o telefone e disse: olá, tudo bem? Posso ajudar? E a pessoa não acreditava que era eu. E então eu disse: olha, eu estou muito bem, obrigado. E ainda no mesmo estilo de vida, eu não tenho a menor intenção de abandoná-lo. Seja lá quem escreveu esse artigo, ou é muito mal informado, ou é traiçoeiro mesmo. Então, foram esses tipos de coisa que aconteceram.
Então, será que eu vou abandonar a igreja de Deus porque uma pessoa ficou doida e escreveu essas coisas? Não, É claro que não. com certeza não. Porque isso é uma coisa simplesmente para tentar tirar você dos É trilhos. isso mesmo. Vamos ler esta citação de Cartas e Manuscritos, volume 2. Satanás tem operado através de vários canais para concluir a sua obra má. Deus permitirá que homens de limitada experiências em todos os aspectos venham para dentro. Homens que não sabem o que é caminhar pela fé. Homens que não têm o espírito de abnegação e sacrifício. Satanás poderia sim insinuar a fim de influenciar a obra, e esses trabalhadores que são contrário àquilo que Deus tem constantemente colocado diante de seu povo, pela sua palavra e pelo testemunho de seu espírito. É sempre assim, Martin. Aham. Não importa qual tema de discussão, se é a criação contra a evolução, ou mesmo a reforma da saúde, o coração de tudo é sempre a palavra e o testemunho. Aí está o coração de tudo. Essa que é a nossa âncora. Isso mesmo. Se você coloca essas coisas de lado, você será levado embora, sem âncora, e a correnteza te levará para a Babilônia. E você não pode depender de só um deles, mas de ambos. Sim. A palavra e o testemunho. E uma coisa triste é que eu encontrei pessoas, ali nesse encontro da fé e ciência, que estavam super firmadas do lado da Bíblia e do espírito de profecia. Porém, por estarem na companhia deste outro grupo, acabaram mudando de lado. Foram arrastados. Eu cheguei a um deles e perguntei, o que aconteceu com você? Por que você está permitindo ser arrastado por essas teorias? E ele olhou para a mesa e disse, isto é o ômega. E eu disse, se você acha que isso é o ômega, por que agora faz parte dele? Saia fora daí. Firme a tua fé na Bíblia e no espírito de profecia. O argumento deles não agrada nem a Deus e nem ao mundo. Você será ridicularizado do mesmo jeito. Se apegue à verdade. Mas a questão é que esse debate ocorrerá na igreja até o final da sacudidura. Muitos acabarão dizendo, eu não quero mais ficar do lado daqueles que são ridicularizados por acreditarem nos 6 dias literais da criação. Já outros dirão, não queremos mais ficar do lado daqueles que dizem que o caminho da saúde é seguir as orientações dadas no espírito de profecia. Não ficaremos mais deste lado, vamos para o lado do mundo. Mas também haverá aqueles que ficarão firmes, seja em um lado ou outro. Não importa a natureza do debate. E o fato de ouvirmos essas teorias estranhas, vindo mesmo de pessoas que ocupam o papel de liderança na igreja, não faz dessa igreja a Babilônia. Quer dizer apenas que ou existem pessoas confusas ou babilônios infiltrados. Você mencionou agora que isso vai continuar até o fim da sacudidura. Sim. Mas o que define o fim da sacudidura? O fechamento da porta da graça? Nós já falamos muito sobre a sacudidura. Eu não me lembro em qual episódio foi, pois já gravamos vários deles. Eu acho que foi o número 17, mas eu não tenho certeza. Enfim, mas vimos que é um testemunho direto Sim. que causará a sacudidura. E o que é o testemunho? Todas essas verdades. Essas verdades. O que não quer dizer que concordaremos sempre em cada pequeno ponto, que os pensamentos serão absolutamente sincronizados. Mas a questão é que o que causará a sacudidura são aqueles que acreditam na Bíblia e no espírito de profecia. E a igreja vai passar por isso. Sim. Deixa eu dar mais um exemplo. Eu estava em outro país ali do leste europeu. Ele havia sido parte da União Soviética, mas agora é parte da União Europeia. E assim como o outro país, sobre o qual eu já comentei, eu palestrei lá. E eu falei da mesma maneira como sempre falava. Eu expus quem é Babilônia, ou quem é a besta, e por aí vai. Acontece que alguns não aceitaram bem. Em uma dessas reuniões, o meu tradutor era um acadêmico. E eu estava palestrando naquele auditório, falando em inglês,
e ele traduzia para a língua do país. Acontece que ele não estava traduzindo o que eu dizia. Eu só percebi isso porque alguns dos ouvintes começaram a corrigi-lo. Eles levantavam dizendo, não, 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 ele não disse isso. Ou seja, o tradutor não me traduziu corretamente. Quando eu falava alguma coisa mais direta, que chamava os bois pelos nomes, que expunha o papado, ele não queria traduzir. Finalmente, ele ficou tão irritado que largou o microfone lá e foi embora. Foi muito embaraçoso. E o que eu achei interessante é que a pessoa que veio para o palco e pegou o microfone foi o presidente da conferência. E, imediatamente, o clima mudou, porque ele estava em harmonia conosco. Isso mostra que não é verdade que toda a liderança foi para o outro lado do muro. Nós tivemos um ótimo relacionamento. E também tem outra coisa interessante. Eu dei várias palestras ali naquele país. E uma das igrejas na qual eu deveria fazer uma campanha evangelística, o pastor daquela igreja era bastante jovem. E, na minha opinião, ele era extremamente liberal. O foco dele era a música, a guitarra. A mensagem para ele era secundária. O que mais importava para ele era as pessoas serem felizes, saírem do culto se sentindo bem. Era quase carismático. Isso era tudo o que ele queria. Então, ele não ficou empolgado com as coisas que eu disse. E como eu disse, ele era bem jovem e ele não foi grosso, mas era evidente que ele não concordava comigo. Eu posso, na verdade, dizer que ele se irritou. Acho que eu tirei a igreja dele da zona de conforto e ele não gostou. Ele queria uma mensagem macia, calma, sem nenhum questionamento que pudesse gerar conflito. Aliás, qual é o nome daquele famoso livro de nossa igreja? O Grande Conflito. O Grande Conflito, é esse mesmo. Bem, ele não gostava de conflitos. E mais para o final da campanha evangelística, que foi 1 ou 2 semanas depois, de repente ele mudou. E eu pensei, será que algo que eu disse tocou ele? Ele então disse que queria falar comigo. Tá bom? Então, depois que as pessoas foram embora, ele se sentou ao meu lado e começou a falar. E sabe, eu queria poder dizer que foi algo que eu disse que mudou ele, mas a verdade é que não foi. Nada do que eu disse tocou ele. Eu não tive participação nenhuma. O que aconteceu é que ele tinha falado com a avó dele, que tinha quase 90 anos. Ela já era bastante idosa. Ele era um netinho dela, né? E depois das palestras, ela disse a ele que agora ela poderia morrer em paz. Pois após as palestras, ela tinha certeza de que a velha mensagem adventista estava viva e sendo pregada. Foi isso que cortou o coração daquele jovem pastor. Então, não foi o que eu disse. Foi a avó. Foi o que a vozinha dele disse. E, de repente, ele disse a si mesmo, esta é a mensagem adventista? E ele passou a pensar nisso. Bem, eu não sei o que aconteceu a ele, mas ele mudou completamente. Agora, Martin, se o grande conflito não houvesse chegado a ele por meio daquelas reuniões, a vozinha dele teria sido capaz de tocar o coração de seu neto? E o fato dele não mostrar interesse no início poderia ter me desanimado, não é? Correto, você poderia ter desistido. Sim, e algumas pessoas acabam desistindo quando encontram oposição. Mas isso tudo apenas me mostrou que Deus está no controle, Ele está sempre trabalhando. Não podemos julgar alguém superficialmente, pois não sabemos se aquele jovem que achamos que não tem mais jeito
um dia será tocado e, de repente, mudar de vida. Veja, por exemplo, a experiência de Paulo. É isso que as pessoas de nossa igreja precisam entender. Precisamos entender que há um conflito, que há grandes razões para haver debate e divisão. E haverá, sim, um desenvolvimento decisivo de lados dentro da igreja. A sacudidura será uma dolorosa experiência. Não vai ser só o mar de rosas pelo qual nós vamos passar. Pois é, Deus nunca disse que essa vida seria um mar de rosas. E é por isso que eu gosto da Bíblia. Deus é honesto. Ele diz que teríamos aflições neste mundo. Você se acha capaz de beber o cálice? Porque você certamente vai bebê-lo. Eu já tive muitas experiências com a liderança da nossa igreja. Algumas delas foram fantásticas. Já outras eu nunca compartilhei, pois eu não quero passar a impressão de que eu quero derrubar a igreja ou coisa assim. Mas às vezes, ouvindo o que você compartilhou, eu encontro novamente encorajamento e esperança em histórias como essas. E, por favor, não condene toda a liderança apenas porque alguns agem de maneira contrária àquilo que você pensa ser o correto. Sabe, eu já passei por situações bastante sérias. Como alguns sabem, eu acabei sendo banido de certos países. Eu já fui acusado, já fui entregue às autoridades. Eu já passei por muitas coisas. Algumas delas foram muito dolorosas. Mas o que importa é qual foi o resultado dessas situações. Será que tudo isso foi apenas um ataque à minha pessoa? Ou será que o ataque era contra uma doutrina atrelada ao evento? Ou seja, a minha pergunta é: o que é que Deus queria trazer à tona com aquele evento? Neste caso, a nossa pessoa deve ficar no segundo plano. O que acontece conosco não é mais importante. O resultado importa. Será que alguma verdade foi exaltada? Sabe, talvez poderemos falar sobre isso em um futuro programa, pois tenho muitas coisas para compartilhar. Eu sempre fui muito relutante em dividir essas experiências, pois as pessoas poderiam me dizer: por que você está contando tudo isso? Mas sabe de uma coisa? Eu conto porque aconteceram. E a razão pela qual eu não contei muitas dessas experiências é que elas podem ser dolorosas. Mas, parando para pensar, elas, na verdade, podem ajudar algumas pessoas a entenderem que a questão vai muito além do que os seus sentimentos pessoais. Quando a igreja lida com esta igreja, todo mundo, do nível mais alto ou mais baixo, está no meio de um processo de formação. E não temos como saber quando aquela experiência transformadora ocorrerá. Não sabemos. E se não formos levados a uma posição da qual precisamos decidir entre uma coisa e outra, como é que aquele assunto se tornará evidente? Portanto, ao tentarmos responder às perguntas dessas pessoas sobre por que isso ou aquilo está acontecendo na igreja e por que a liderança tomou aquela atitude ao invés da outra, eu gostaria de levá-los a considerar por que Deus está permitindo isso. O que é que Ele está tentando evidenciar com isso? Considere quanta gente está tomando sua decisão por causa disso. Não no sentido de declarar guerra contra um indivíduo específico, não, mas no sentido de se decidir pela verdade. Pela verdade, colocando a verdade de volta onde ela deveria estar. Este é o nosso objetivo.
E sabe de uma coisa? O que eu adoraria que acontecesse? O que seria a minha recompensa máxima por esse trabalho? É ver as pessoas crerem na Bíblia e no espírito de profecia. Eu queria que as pessoas soubessem da paz e do descanso proveniente em sabermos que somos feitos à imagem de Deus, que não somos um acidente, que as pessoas saibam que há um estilo de vida que as protege, no cuidado de Deus, para que você seja mais E que feliz. Ele já proporcionou. Pois é, não é algo para te fazer sofrer, é algo para te fazer feliz. Então, é muito bom ver alguém se decidindo por essas verdades. Mas, sabe, isso não acontece facilmente. Pois surge uma guerra quando se toca no prato de uma pessoa. Mas quando aquela pessoa finalmente entende, temos então um indivíduo que está em união perfeita com aquilo que você pensa e com a Bíblia e o espírito de profecia. E então ele passará a lutar o conflito. Sim. Vem o conflito de seus colegas, ou amigos, ou família, ou esposa, filhos. Ele entrará na guerra. Ele também terá que travar essa batalha. Mas que alegria ele não terá quando ver um de seus queridos aceitando a verdade. E assim a guerra continuará até o soar da última trombeta. E é interessante que o tempo todo, você mencionou antes, não leve para o lado pessoal. Porque a batalha não é contra você. Não, não é. Se esta guerra se tornar pessoal, você perde. A batalha é contra a Bíblia e o espírito de Correto? profecia. E provavelmente contaremos mais histórias, E eu não vou é, estar Martin? esperando por isso. Vamos orar. Querido Pai, Tu tens a igreja e a verdade. E essa verdade se encontra na Bíblia e no espírito de profecia. Ajuda-nos a compreender a Tua mensagem, a entendê-la, e sempre que não compreendermos alguma coisa, que peçamos sabedoria. Tu prometeste que aquele que buscar, achará. Se pedirmos, o Senhor nos dará. Eu sei por experiência própria que isto é verdade. Sempre que houve dúvidas, o Senhor proveu a resposta. E eu oro para que o teu povo nunca desista, que ele não desanime por causa dos conflitos, que eles se apeguem à verdade. A tua palavra é a verdade. Os seus testemunhos são verdades. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.